Agora a gente vai conversar aí um pouquinho então sobre o consórcio de imóveis. É aqui que a magia acontece, é aqui que a gente consegue realizar sonhos efetivamente, entregar rentabilidade para os nossos clientes, enfim, existe um leque de opções que o consórcio imobiliário traz aí para o nosso cliente. Então, com o consórcio de imóveis eu posso comprar imóveis novos ou usados, residenciais ou comerciais. Não existe limitação aí de município, de localização, né, para comprar esse imóvel. Então, se você residir em Curitiba, você quiser comprar imóvel em outro estado, você pode, tá? Inclusive a possibilidade também de compra de imóvel no exterior. Mas para comprar imóvel no exterior, você tem que ter um imóvel quitado aqui no Brasil para deixar de garantia, e assim você faz a aquisição de um imóvel no exterior. Posso comprar terrenos, eu posso construir nesses terrenos, eu posso fazer reforma em algum imóvel que eu já tenha, desde que esse imóvel esteja quitado, livre de ônus. Eu posso quitar financiamento imobiliário. Quando a gente fala em quitação e de financiamento imobiliário, a gente precisa também fazer uma análise para ver se realmente é interessante para o nosso cliente essa quitação desse financiamento. Tá? Existe todo um estudo para que a gente realmente consiga entregar aí o melhor para o nosso cliente. Dependendo aí da taxa de juros e do saldo devedor que esse cliente tem nesse financiamento, não é vantagem ele fazer o consórcio com o intuito de quitar. Mas sim, ele pode fazer o consórcio no intuito de comprar um outro imóvel, alugar esse imóvel e fazer com que esse aluguel pague a parcela dele aqui. Aí sim, ele estaria fazendo o consórcio de uma forma inteligente para ele ter ganho de capital. Mas o que é importante nisso tudo, né? Você dizer que o consórcio de imóveis você pode fazer várias aquisições, utilizar ele de várias maneiras. Então, quando o cliente chega até nós, a gente precisa ouvir o cliente, fazer as perguntas certas para entender a real necessidade desse cliente, e muitas vezes a gente consegue apresentar um outro projeto que faça mais sentido para esse cliente ao invés daquilo que ele chegou até nós. Então, por isso que o consórcio ele é maravilhoso, porque a gente tem aí uma ferramenta que entrega rentabilidade, que realiza sonhos, que não tem juros e que a gente consegue aí mudar muitas vezes a estratégia do cliente para outra ainda melhor. Outra forma de aquisição que eu acabei não comentando são os imóveis de leilão. Hoje é possível, sim, o nosso cliente adquirir imóveis de leilão, tá? Existem, sim, algumas regras para que isso aconteça, né? Justamente por causa da questão ali de pagamento do imóvel, quando você compra o imóvel de leilão, você tem um prazo para pagar. Então, a Demicon, ela trabalha de duas formas, né? Se o cliente contemplar o crédito e tem um imóvel alienado, para deixar alienado, ele já faz o processo de liberação, deixa esse imóvel alienado, e quando ele liberar, ele vai lá e compra o imóvel de leilão, tá? Agora, se ele já está negociando um imóvel de leilão, por exemplo, e não dá o tempo hábil para deixar o outro de garantia, ele paga o valor que negociou no leilão e finaliza aqui o processo de alienação, e a Demicon, ela restitui, devolve esse valor para ele referente a essa aquisição do imóvel de leilão. Vamos falar um pouquinho agora sobre o processo de liberação. Ele não é muito diferente de veículos, porém ele é um pouquinho mais demorado, precisa de mais documentação, existe um checklist um pouquinho maior, e que nós também, da mesma forma, passamos ao nosso cliente e pedimos que o cliente nos envie e fazemos a conferência antes da gente iniciar o processo juntamente à Demicon. A partir do momento que a gente inicia o processo na Demicon, ele demora ali em torno de 40 dias para ser finalizado, tá? Então, se o cliente vai comprar, é um checklist, se o cliente vai fazer reforma, é outro checklist, para construir também é outro checklist, para quitar financiamento também é outro checklist. Então, não adianta eu passar aqui para vocês quais são essas documentações, mas basicamente não foge muito, tá? Documentação pessoal tem que ter da pessoa que está comprando, do vendedor também, comprovação de renda, né? Precisa ter, e a documentação do imóvel. E a documentação do imóvel, ela precisa estar livre de ônus. Então, a matrícula desse imóvel tem que estar passível de alienação, senão a gente não consegue nem iniciar o processo. E essa matrícula de Demicon pede que esteja atualizada aí no prazo de 30 dias, para que realmente ela entenda que ela está sim passível de alienação, que não existe nenhum ônus nessa matrícula. E os tipos de lance no consórcio de imóveis, bem parecidos com o consórcio de veículos, tá? Temos o lance fixo, que é um lance aí também aproximadamente entre 25% e 30%, vai depender do grupo ali, número de parcelas, mas só para vocês terem uma ideia ali em termos percentuais.
Também é possível descontar do crédito, então a pessoa que não tem capital, ela trabalha bastante nesse lance, né? Porém é um lance mais concorrido, né? Então entendam que sempre quando for menor o valor de lance, maior a concorrência. Quanto maior o valor de lance, menor a concorrência, tá? Aí temos o lance limitado, que ele é próximo ali de 50% do valor do crédito, tá? E o lance livre, que é o maior lance. Então esse lance é para aquele cliente que chega com a pressa da contemplação para o mês que vem, mas aí ele vai pagar por isso, né? É o custo do dinheiro rápido. Então, se ele quer um dinheiro rápido, ele vai pagar por isso, seja através de um lance alto, através de uma carta contemplada ou até mesmo através do financiamento. Então, dependendo aí da necessidade, de novo, a gente precisa entender a real necessidade desse cliente, o poder de pagamento dele, se ele já foi atrás do financiamento, para também mostrar para ele que o custo do dinheiro independente ele vai pagar. Então, até onde essa pressa é verdadeira e é necessária, né? Então, às vezes, essa pressa não é tão necessária assim, ele pode se planejar para fazer o consórcio e contemplar o crédito para fazer a aquisição desse imóvel através dos nossos menores lances. E também temos aí o lance fidelidade. Só que aqui o lance fidelidade, ele tem prazos diferentes. Tem grupos que são 18 meses, tem grupos com 24 meses e tem grupos com 36 meses. E da mesma forma, né, o lance fidelidade é para aquele cliente fiel que está aí há 18, 24, 36 meses participando aí do sorteio, fazendo às vezes oferta de lance, ainda não contemplou, então abre essa janela de lance, é um lance mais baixo, com menos concorrência, mas precisa participar ativamente de 18, 24 ou 36 assembleias para ter direito a essa oferta. E um detalhe muito importante que eu não falei no de veículos, mas cabe também, tá? Não é transferível esse lance fidelidade. Então, por exemplo, eu tenho e abriu essa janela de lance fidelidade. Eu vou transferir a minha cota para uma outra pessoa, é um outro CPF. Zera, esse outro CPF não vai ter direito à fidelidade. Ele vai ter que participar de 18, 24 ou 36 assembleias para ter direito a esse lance fidelidade. Então, esse lance é realmente para aquele cliente que está com a Demicon, que é fiel e que agora quer contemplar com um lance menor. E as parcelas, né? Também temos parcela integral e parcela reduzida. Porém, a diferença aqui na parcela reduzida é que a gente tem parcela de 50% reduzida, temos parcela de 70% reduzida e de 85% reduzida, tá? E essa parcela reduzida é até a contemplação, então ela não é estabelecido um prazo como no de veículo. Então, o cliente faz quando ele contemplar que essa diferença que ficou para trás será jogada no saldo devedor e recalculado a parcela a partir dali. Então, ele não precisa pagar essa diferença toda quando a contemplação acontecer. Essa diferença é jogada no saldo devedor e recalculada a sua parcela ali após a contemplação. E o que é legal, né, nessas parcelas aí do consórcio imobiliário? Né? Você pode entrar com argumentação comercial aí, por exemplo, iniciar uma negociação na parcela 100%, 85%, enfim, inicia a negociação com uma parcela maior. E lá no final do mês, se o cliente enrolar e não fechar, você entra com o argumento da parcela de 50% com uma oportunidade aí de ele pagar um valor menor até a contemplação. E para fecharmos aí o nosso bate-papo sobre o consórcio imobiliário e de veículos, eu não falei sobre atualização, tá? Mas existe sim uma atualização do crédito e da parcela. Atualiza sempre uma vez por ano, então isso é bom para o cliente porque a gente consegue entregar uma previsibilidade, então ele sabe quando vai ter esse aumento de parcela e do crédito, e sempre essa atualização acontece ali no mês de janeiro. No consórcio imobiliário é pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, tá? E o de veículo é pelo INPC, que faz a atualização. E essa atualização ela precisa sim existir, porque senão o cliente perde o poder de compra. O imóvel valoriza, o veículo que ele quer comprar também, e quando a contemplação acontecer, se demorar mais de um ano, por exemplo, ele vai ter perdido o poder de compra. Então essa atualização existe justamente para o cliente não perder o poder de compra dele. Então eu finalizo por aqui, pessoal, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês sobre o consórcio de veículos e de imóveis, mas me mantenho à disposição de vocês para qualquer dúvida aí que possa surgir, porque eu tenho quase certeza que vai surgir, o que é natural, que conforme vocês forem tendo conhecimento aí, vai surgir perguntas, né, ideias muitas vezes, né, que geram algumas dúvidas e vocês podem aí estar nos procurando. Tenho certeza que tanto eu como os outros gestores
estarão aí à disposição para esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Um abraço e até uma próxima.